Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quem já abriu, diga amém. A partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. E nesta cidade nós permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentados-nos, falávamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, ó Pai. Que o Teu Espírito nos mostre aquilo, ó Deus, que é mais importante. Aquilo que cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor, precisa obter, precisa alcançar enquanto vive nesta vida, Pai. Por isso, Senhor, que nenhuma barreira, nenhuma perturbação, ó Deus, esteja aqui entre nós, nos atrapalhando ou nos tirando a atenção à Tua palavra. Fala ao coração dos Teus filhos, não somente aos ouvidos, mas ao coração dos Teus filhos nesta noite. Eu te peço isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra, nesta noite, é o seguinte: Leve Jesus para a sua casa. Leve Jesus para a sua casa. E eu pergunto, o que não pode faltar nas nossas casas? Nessa segunda-feira, eu completei 35 anos de casados com a Denise, dia 21 de abril de 1990, nós estávamos dizendo sim um ao outro perante o Senhor. Né? E hoje, ou seja, no tempo presente, eu posso dizer que Denise casou comigo pela fé mesmo. Foi pela fé que ela casou comigo. Na época que nós casamos, em 1990, e alguém pode até dizer, pastor, não era nem nascido. Amém, glória a Deus por isso, né? Nem era nascido, né? Mas em 1990, e graças a Deus que você não era nascido em 1990, porque as coisas não eram fáceis em 1990. A economia era algo terrível em 1990. Era difícil demais, né? Era uma época onde a inflação chegava a 40% ao mês. Os irmãos mais antigos vão se lembrar, né? A gente comprava um copinho d'água num dia, R$3, vamos botar assim. E no outro dia a gente ia comprar o mesmo copinho de água, já era R$5. Isso que é uma inflação de 40% ao mês. Os preços das coisas sobem assustadoramente. Para se ter uma ideia, havia mercados que tinha aquela maquininha, quem se lembra daquela maquininha de prender, né, preço, né?
E às vezes você chegava no mercado e tinha que brigar com o funcionário do mercado, porque ele estava mudando o preço ali e você queria o preço antigo, né? Era a inflação de 40%. E nós nos casamos justamente nessa época tão difícil, tão difícil. E era muito comum pessoas casarem e comprar as coisas que ia faltar ao longo do casamento, né? Casamos, eu e Denise, e faltava bastante coisa na nossa casa, né? Faltava televisão, faltava sofá, faltava ar-condicionado, faltava internet. Ah, não, na época não tinha internet, né? Faltava Netflix, faltava muita coisa. Faltava quase tudo. E mesmo assim ela casou comigo, né? Então eu posso dizer, é ou não é uma mulher de fé? É ou não é, meus irmãos? É ou não é uma mulher de fé, né? E isso o pastor só está falando das coisas que faltavam. O pastor não está falando da condição da casa, uma casa bem simples, uma casa que a gente construiu, fez a obra em cima da casa dos meus pais, né? Eu não vou falar, nem falar da condição da casa, porque os irmãos podem até chorar, né? Mas era só para mostrar que era uma época difícil. Mas graças a Deus, uma coisa não faltava. Uma coisa não faltou. E certamente aquilo que era mais importante que não podia faltar. Deus já estava conosco. E Ele entrou na nossa casa junto conosco. A gente não tinha muita coisa. Mas entramos na nossa casa junto com Deus. Junto com a fé no Senhor, né? No primeiro dia de casamento, Deus já estava conosco. E felizmente, Ele continua conosco até os dias de hoje. Mas hoje nós vemos muitas pessoas colocando a presença de Deus atrás de muitas outras coisas em sua vida. E não é de estranhar quando a vida desta pessoa desanda. Quando as coisas na vida desta pessoa não dão certo. Porque ela está colocando outras coisas como prioridade. Ela está condicionando outras coisas e deixando Deus para trás, deixando a fé para trás, deixando o compromisso com Deus para trás. E essa história que nós lemos, a história de Lídia, e não é à toa que eu coloquei o nome de Lídia na minha filha, porque acho que essa história é muito linda, né? Quando eu procurei um nome, eu e Denise procuramos o nome para colocar na nossa filha, até também foi um certo roubar de ideia, porque a gente roubou essa ideia do pastor Hagner, irmão do bispo Weber, né? Pastor Hagner teve 3 filhos e 3 filhos homens. Primeiro homem, segundo homem, 3 homens, né? E quando a Lídia, quando soube que a Denise estava grávida e soube que era menina, ele falou, puxa, como eu queria ter uma filha menina, né? E ele falou assim, se eu tivesse uma filha menina, seria Lídia. E a gente gostou da ideia, né? Então foi por uma ideia dele, ele não falou, coloque o nome da sua filha de Lídia, mas também pela palavra e pela história, né? E essa linda história nos mostra que Deus não pode faltar em nossos lares, em nossas casas, em nossos casamentos e especialmente em nossos corações. E quando Deus é o primeiro nesses lugares, ou seja, na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos corações, a verdade é que tudo se torna algo diferente. Lídia experimentou isso na sua vida. Ela trouxe Deus para ocupar o primeiro lugar dentro da sua casa. Obviamente que Deus ocupou o primeiro lugar no seu coração. Depois ela levou Deus para dentro da sua casa. E muitas coisas foram mudadas na vida desta personagem da palavra de Deus. E quando nós falamos de Lídia, alguém pode perguntar, quem era essa mulher? Como é que a gente pode identificar Lídia? A primeira coisa que podemos destacar, são aquilo que a própria Bíblia, o próprio texto, nos oferece como informações a respeito dessa mulher. A primeira coisa que eu quero destacar é sobre o lugar de onde ela era. Deixa a sua Bíblia aberta. O verso 14 diz, certa mulher
chamada Lídia. Ela vinha de qual cidade, meus irmãos? Da cidade de Tiatira, né? Que era uma cidade importante na época do tempo bíblico. Era uma região de importância comercial, era uma região fértil e era uma região de riquezas, tanto naturais como riquezas econômicas, vamos assim dizer. Essa cidade foi fundada por um general macedônio que estava ligado ao imperador Alexandre o Grande, e o comércio principal daquela cidade estava ligado a duas coisas. Obviamente que por ter sido fundada por um general, então havia ali, obviamente que a questão militar era uma questão importante. Então, por ser uma questão importante, essa questão militar, a cidade de Tiatira era uma cidade importante no fornecimento de armas de bronze. Armas de guerra, era uma cidade produtora disso. Mas, além disso, também era uma cidade muito importante na venda de roupas tingidas. Hoje em dia a gente quase não usa mais isso, né? Mas também aqui alguns são de... Recentemente eu tive uma camisa que eu queria tingir, até mesmo uma camisa de pastor, que ela estava um pouco envelhecida, mas ela estava bem conservada. Ela ficou velha, mas bem conservada, né? Eu falei, será que dá para tingir essa camisa? E aí na loja lá, na loja onde a gente, lavanderia, onde a gente coloca às vezes algumas coisas para lavar e passar, eu perguntei ao rapaz, tinge essa camisa? Ele falou, eu não faço aqui na loja não, mas eu conheço um que faz isso, né? E eu falei, vou fazer um teste. Vamos ver se fica bom, né? Eu mandei a camisa e de fato, ela voltou boa. Eu até uso ela porque é uma camisa de pastor e talvez os irmãos nem saibam que ela é tingida, né? Mas é uma camisa que ficou nova novamente. Então, naquela época, roupas tingidas era algo muito usado, era algo extremamente valorizado. E isso nos leva à segunda informação sobre Lídia, que temos sobre ela. Diz o texto, também no verso 14, que além de ser da cidade de Tiatira, ela tinha uma profissão. Ela era o quê, meus irmãos? O que diz aí o texto? Ela era vendedora de púrpura, né? Ela era vendedora de púrpura, que era um produto, então, dentro desse contexto de uma cidade que tinha um comércio de roupas tingidas. Obviamente que o material para tingir roupas era algo importante. E púrpura é exatamente esse produto valioso no uso do tingimento de roupas. Era um produto usado, e esse produto, especialmente de roupas, essas roupas tingidas nessa época de Lídia, eram roupas usadas pelos nobres e era usada também por pessoas religiosas. Então tinha um comércio, tinha uma clientela destinada que tinha recursos para isso. Os nobres e funções religiosas, sacerdotais, né? E essa púrpura, ou seja, esse produto, hoje a gente quando fala de púrpura, a gente lembra mais de cor, né? Mas, na verdade, era um produto. Púrpura é o nome de um produto, que acabou ficando o nome da cor, porque esse produto, quando aplicado numa roupa, ele produz uma cor, que é a cor púrpura. Mas o produto púrpura era obtido a partir de moluscos marinhos. Então, ela era vendedora disso, e isso nos faz deduzir que Lídia era o quê, meus irmãos? Provavelmente uma pessoa rica, de recursos. E também até pelo próprio contexto do texto, porque tomar essa iniciativa, que a gente vai ver um pouco mais à frente, de levar toda a sua família para Cristo, isso mostra que ela tinha um papel preponderante dentro da própria família, né? Dentro do contexto de oikos, que era o contexto da economia familiar. Lídia provavelmente era a pessoa que tinha o recurso e comandava a família. Então ela levou a sua família a conhecer o Evangelho, então ela tinha isso, né? Então ela tinha essa importância dentro da sua própria casa. E o texto também nos diz uma terceira informação, e certamente uma informação muito importante. No finalzinho do verso 14 diz
que ela era vendedora de púrpura e ela era o quê, meus irmãos? Temente a Deus. Era uma mulher que já tinha algum temor do Senhor. Provavelmente, ela tinha um conhecimento de Deus e provavelmente, por sua ligação ao judaísmo, ela ouviu falar de Deus. Ela sabia a respeito do Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Moisés, de Josué. Então ela conservou um temor de Deus no seu coração. No entanto, o texto nos diz que ela teve o seu coração aberto, o Senhor abriu o seu coração para que ela pudesse entender as palavras de Paulo. E isto, meus irmãos, é a coisa mais importante, a coisa tremenda, a coisa que nós podemos dizer sem igual, quando acontece no coração de um homem, de uma mulher e de um jovem, no coração de qualquer pessoa. É quando ele tem o seu coração aberto para o Senhor. E o verso 14 termina dessa maneira, né? E o Senhor lhe abriu o coração para ela atender as coisas que Paulo dizia. Então essa é a Lídia, uma mulher temente a Deus, uma mulher que tinha uma profissão e provavelmente uma profissão que rendia a ela um bom recurso, né? Um bom recurso, e ela vinha de uma cidade que tinha um papel importante, comercial, econômico, dentro do desenho daquela época. Mas o texto diz que Deus abriu o coração dela para ela atender as coisas que Paulo dizia. E a pergunta que eu faço é, o que Paulo dizia? O que Paulo estava falando que foi tão importante, que foi usado para abrir o coração de Lídia para o Senhor? Nós sabemos que um médico, para abrir o corpo de uma pessoa, ele usa algumas ferramentas e uma delas popularmente nós sabemos muito bem, que ele usa para abrir o corpo de uma pessoa. Qual é o instrumento que ele usa? Bisturi, né? Ele vai lá, deve ter outros mecanismos, mas o bisturi certamente é um deles, né? E eu pergunto, o que Deus usou para abrir o coração de Lídia? Qual foi o instrumento? Qual foi? O texto diz que Deus usou as coisas que Paulo dizia. Mas o que Paulo dizia, pastor? O que ele falou? Será que a gente tem como saber? Parece que o texto aqui não nos diz o que Paulo dizia. Não, o texto nos diz. Na verdade, o contexto nos diz. Se a gente voltar um pouquinho antes, no verso 10 do mesmo capítulo, a gente vê aqui, assim que teve a visão, imediatamente nós procuramos partir para aquele destino, que era a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para fazer o quê, meus irmãos? Para anunciar o Evangelho. Então foi isso que Paulo fez. Chegando lá nessa cidade, chegando nesse lugar, Paulo fez aquilo que ele entendeu que foi enviado para fazer. Ele anunciou o Evangelho. Ele pregou a palavra do Senhor. Paulo foi enviado com essa função, anunciar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Na semana passada, pregando aqui aos irmãos, eu me lembro que eu falei um pouco do que é o Evangelho. E hoje, de novo, nós vamos estar falando o que é o Evangelho. Primeira coisa, o Evangelho consiste em alguns pontos que não podem faltar. Então, quando alguém diz assim, eu ouvi a pregação do Evangelho. Eu fui na igreja tal e o Evangelho foi pregado. Se o Evangelho foi pregado, alguns pontos têm que ter sido anunciados. A pregação do Evangelho consiste basicamente nesses pontos. Primeiro, mostrar que todo homem, mulher, criança, são criaturas de Deus. Foi Deus que nos criou. Quem concorda com isso? Quem diz assim, foi Deus que me criou, né? Somos criaturas de Deus. Fomos criados por Ele e para Ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas a pregação do Evangelho também nos mostra que o pecado entrou no coração humano e afastou essa criatura do seu Criador. Na criação, criatura e Criador estavam juntos.
tinham uma intimidade profunda. A Bíblia diz que todo dia Deus se apresentava a Adão para falar com ele, era uma intimidade profunda. Mas quando o pecado entrou, o Criador ficou aqui e a criatura foi para esse lado. E a palavra do Senhor nos fala que uma grande barreira se levantou, um grande muro se levantou, né? Uma barreira que se levantou e essa barreira se levantou de tal forma que o homem que está desse lado não consegue mais transpor. O homem não consegue chegar mais a Deus. Por todo o seu esforço que possa fazer, por todas as suas atitudes, pode ter dinheiro, pode ter saúde, pode ser jovem, pode ser homem, pode ser mulher. O homem não consegue chegar a Deus porque essa barreira foi levantada. Mas um outro ponto do Evangelho também nos mostra que mesmo o homem tendo pecado e se tornado merecedor do fogo eterno, Deus decidiu amar esse homem e enviou Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, para quebrar a barreira da inimizade que havia entre nós e o Senhor. Essa barreira da inimizade foi destruída. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Cristo veio e nos reconciliou com Deus, quebrou esse muro da inimizade. E por fim, esse mesmo Evangelho nos ensina que o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou e subiu aos céus, em breve voltará para buscar aqueles que pertencem a Ele. Então o Evangelho consiste nesses pontos. Então quando a Bíblia diz que Paulo anunciou o Evangelho, foi mais ou menos isso que Lídia ouviu e as outras pessoas ouviram. Foi essa pregação que Lídia ouviu. Foi essa mensagem que Deus usou como um bisturi para abrir o coração de Lídia. E eu digo aos irmãos, esta é a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa. Quando o bisturi de Deus abre o nosso coração. Quem se lembra aqui quando o bisturi de Deus abriu o seu coração? Quem se lembra? Muitos aqui provavelmente tiveram o seu coração aberto numa pregação do bispo Weber, e o bisturi era o Evangelho de Cristo. Quem que se converteu aqui nessa igreja? Quem se converteu? A irmã Ana, irmão Antônio, irmã Conceição. Quem mais se converteu nessa igreja? Lá, irmã, quem mais? Ali, outras ali. Os irmãos entraram aqui, ouviram a palavra, e o bisturi de Deus fez a mesma coisa que fez com Lídia. Abriu o coração para que ela atendesse às palavras, aquilo que Paulo dizia. E Deus fez isso também com esses irmãos, abrindo o coração dos irmãos para atender às palavras que o bispo Weber dizia. Foi isso que aconteceu no coração de Lídia. E Lídia ficou tão alegre, meus irmãos, que ela levou toda a sua casa para Cristo e todos eles foram batizados. Diz aqui o próprio texto, no verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ela nos rogou dizendo, e ela faz esse pedido para que eles pudessem ficar com ela. Então ela ouviu o Evangelho e foi batizada ela e toda a sua casa. E isso é uma alegria, quando a gente vê a nossa casa sendo batizada. Meus irmãos aqui que levantaram as mãos, foram batizados. Mas entre os irmãos aqui que levantaram as mãos, quem que depois da tua conversão teve familiares convertidos e que também foram batizados? Uma alegria, né, irmã Conceição? Quem foi que foi batizado depois da irmã? Seu esposo, né? Quem mais? Teve mais alguém? Na família da irmã, só o seu esposo? Filha também. Quem mais aqui dos irmãos? Que foi batizado e depois teve gente da família batizada aqui. Irmã Liliane. Quem foi, irmã Liliane? Olha que coisa linda. Olha, eu também tive essa alegria. Eu fui batizado e aí vi alguns irmãos, alguns parentes sendo batizados. Mas por ser pastor, eu tive até uma alegria maior. Eu batizei. Eu batizei
alguns irmãos de sangue, batizei meus filhos, batizei meu pai. Ano retrasado, batizei meu pai junto com meu sobrinho, os dois, no mesmo dia. E eu fiz questão de batizar os dois no mesmo momento. Botei os dois no tanque e mergulhei os dois, né? Batizei pai, sobrinho, batizei cunhado. Então a Bíblia diz aqui que Lídia viu toda a sua família sendo batizada. Então aqueles irmãos que viu algum familiar seu sendo batizado, pode compreender a alegria que Lídia teve. Pode ou não pode, meus irmãos? Essa alegria então invadiu o coração de Lídia. E Lídia levou para sua casa o que não pode faltar nela, meus irmãos. Em casa nenhuma que pode faltar. É a presença de Cristo. É o Senhor reinando na nossa casa. É o Senhor, né, trazendo a sua salvação sobre nós e sobre a nossa casa. Talvez na casa de Lídia não faltava dinheiro, não faltava muitos bens. Talvez na casa dela já tinha tudo, né? Tinha televisão, tinha Netflix, tinha, se fosse nos dias de hoje, né? Tinha TV de 75 polegadas, mas ainda faltava uma coisa, faltava Jesus. E ela, ouvindo a palavra de Paulo, ela disse: opa, eu quero levar Jesus para minha casa. Então não faltava dinheiro. Talvez ela conseguiria comprar tudo que ela precisava, mas tinha uma coisa que ela não conseguia comprar. Tinha uma coisa que o recurso não pode comprar, né? Ela não conseguiria comprar a salvação em Cristo Jesus. Salvação é uma coisa que nós não podemos comprar, apenas receber. É Deus que abre o nosso coração para recebermos e desfrutar da melhor coisa que o homem pode ter: Jesus Cristo reinando na nossa vida. Amém, meus irmãos? Como eu disse, quando eu me casei com a Denise, faltava muitas coisas da minha vida, coisas materiais. Por isso que eu digo que Denise foi uma menina de fé, né? Às vezes eu brinco com ela, nas nossas conversas, né? Eu digo: eu fiz isso só para te testar, para ver se você me amava mesmo. Eu fingi ser um menino pobre, para ver se você me amava mesmo, né? E graças a Deus, o principal não faltou para a gente entrar na nossa casa: Jesus. E certa vez eu ouvi a história de um casal que se separou, né? Ficou um tempo separados, mas depois de um tempo eles decidiram voltar, né? E reconstruir o casamento. E decidiram que iriam, né, ter tudo novo. Foram morar num apartamento novo, compraram móveis novos, roupas, nem as roupas eles quiseram. Não, a gente vai agora ter um guarda-roupa totalmente diferente. Nada daquilo que foi o nosso casamento, nada daquilo que nós usamos vai entrar na nova casa. Então, nova casa, novos móveis, novas roupas. Mas não demorou muito tempo e eles voltaram a se separar, pois ainda algo era velho, meus irmãos. Na verdade, seus corações ainda eram velhos. Os corações ainda não haviam sido mudados. Então de nada adianta, se tudo está novo no exterior, se aquilo que é mais importante não for mudado. E eu creio que a melhor coisa que pode acontecer na vida de um jovem, né, na vida de qualquer pessoa, na vida de um jovem, a melhor coisa que pode acontecer não é ele conseguir um diploma, conseguir o seu emprego. Alguém pode dizer: pastor, então o pastor é contra essas coisas? Não, o pastor não é contra essas coisas. Eu estou dizendo sobre a melhor coisa. A melhor coisa não é um diploma. Às vezes alguém diz assim: meu filho não é crente, mas ele tem um diploma, ele tem isso, tem um bom trabalho. Isso certamente são coisas boas, mas não é a melhor coisa. A melhor coisa para um jovem ter é o Senhor reinando na vida dele.
Eu creio que a melhor coisa que pode acontecer na vida de um casal não é também casa nova, não é também os móveis novos, ainda que essas coisas sejam importantes. Às vezes eu até aconselho casais de jovens que namoram, aconselhava muito isso lá no lote 15, e vou continuar com esse conselho. Às vezes um casal jovem namora e fala assim, não, só jovem crente, né? Casal jovem crente namora e diz assim, não, só vou casar quando eu tiver tudo. Tiver casa, tiver carro, tiver apartamento, tiver móveis, tiver Netflix, tiver tudo. E às vezes por conta disso, demora 7, 8, 10 anos para casar. Meu conselho para esses casais não é esse. Meus conselhos tendo a convicção, tendo o amor, tendo a presença de Deus, case, meu irmão. Pode ser com 2 anos, 3 anos. Mas está faltando isso, está faltando aquilo. Compra depois. Adquire depois. Vai construindo depois. Às vezes até a pessoa fala assim, mas estamos fazendo a faculdade. E eu até falo isso, né? Casar às vezes até é melhor. Porque às vezes a pessoa faz a faculdade, mora, e esse foi um caso de um casal jovem que eu casei lá em outubro do ano passado lá na igreja. O jovem morava em Caxias e a menina morava em lote 15. Para poder ir lá para namorar, né, uma distância grande, pagava Uber. Não podia ficar até certo horário, porque não podia voltar muito tarde para casa. Quando casa, tudo isso acaba. Os dois estão juntos, vão para o mesmo lugar, dividem as coisas juntos. Então se torna mais fácil nisso. Então às vezes a pessoa só por uma questão de status está dizendo, não, eu quero ter tudo. Não, meu irmão, o que não pode faltar é Cristo. Amém, igreja? É Cristo. Tendo o básico, tendo o necessário, case. Então a melhor coisa que pode acontecer na vida de um casal não é a casa nova ou os móveis, mas é Cristo reinando no seu coração. Então nós vemos que Lídia tomou essa decisão, ou melhor, Deus abriu o coração de Lídia e ela levou o Senhor para reinar na sua casa. A família dela foi transformada. A Bíblia não diz os detalhes, né, de quantas pessoas foram atendidas, de quantas pessoas foram convertidas, mas a Bíblia diz, e toda a sua casa, né? Sua casa se rendeu ao Senhor, e toda a sua casa foi também com ela batizada. E eu pergunto, é isso que você quer para a sua casa? Quem deseja isso para a sua casa? Quem deseja isso para a sua família? Mas é importante que primeiro, num caso como diz o texto, o evangelho entrou primeiro no coração de quem? Da própria Lídia. E depois é que foi transmitido para os outros da família. Então que o evangelho esteja firmado no teu coração. Que o evangelho de Cristo Jesus seja o principal da tua vida. E eu tenho plena certeza que se o evangelho for o principal da tua vida, eu digo que naturalmente, quando eu falo naturalmente, não é pelo teu esforço, é pela obra do Espírito Santo. Deus vai salvando um a um da tua casa. Vai salvando marido, como diz a irmã Conceição, né? Ela se batizou primeiro. O seu marido se batizou, né? O marido batizou. A irmã Liliane falou de uma meia dúzia de gente, né? Foi quem lá? Me lembra de novo. Mãe, irmão, neta, neto, a filha mais velha. Então, mas ela tomou a decisão. Ela levou Cristo para sua casa. Então que nessa noite você tome essa decisão de sempre levar Cristo para sua casa. Não é apenas onde você ouve o evangelho. Ela ouviu o evangelho num determinado lugar, mas ela quis levar o evangelho para sua casa, levando os apóstolos, levando aqueles homens que pregaram a palavra. E que assim também aconteça na nossa vida. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus. E eu quero nesta noite orar, primeiro agradecendo você que já teve o seu coração aberto para o evangelho. É algo que você tem que fazer todos os dias da tua vida.
agradecer ao Senhor, porque um dia Ele abriu o teu coração. Ele pegou o bisturi, que é a palavra, e abriu o teu coração. Quem se lembra aqui o ano em que o Senhor abriu o teu coração? Quem se lembra, pelo menos o ano? Mana? Que ano? O meu foi em 1986. Um jovem de 16 anos, Deus foi lá e abriu o meu coração. Então, se você teve o seu coração aberto pelo Senhor em algum tempo da tua vida, você agradeça a Deus nesta noite. Mas essa palavra também é para alguém que possa estar aqui entre nós, que talvez queira fazer isso hoje, e dizer assim: pastor, eu quero levar Jesus para minha casa. Eu quero levar Jesus para o meu casamento. Eu quero levar Jesus para a minha família. E nós vamos orar. Eu vou pedir aqui os irmãos do louvor que venham aqui, por favor, e estejam ministrando, ô Nicolas. A gente vai ministrar o segundo louvor que foi cantado aqui, né? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Então vamos orar primeiro. Fecha os teus olhos. E você que está aqui nesta noite, que talvez queira tomar essa decisão de dizer: eu quero levar Jesus para a minha casa. Você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um jovem. Hoje pela manhã um jovem veio me procurar, de 12 anos, e dizendo: pastor, eu quero ter um compromisso com Jesus. E já se candidatou para batismo, o próximo batismo. Ele disse: eu quero me batizar. Já tomou essa decisão, essa fé. Então, quem sabe, você pode ser um jovem que está aqui. Mas pastor, Deus pode fazer a diferença na minha família através da minha vida? Pode. Ele fez a diferença em muitas famílias através da vida do filho, através da vida do neto. E se você quer ser esse instrumento de Deus, enquanto nós oramos, vem aqui à frente para que a gente possa orar por você. Pode ser um jovem, pode ser uma mulher, pode ser um homem. Contanto que você entenda que você tem que fazer isso que Lídia fez. Ela ouviu o Evangelho e decidiu levar Jesus para a sua casa. Jesus não pode ser aquele que você só quer conhecer na igreja. Porque se você só quiser Jesus na igreja, isso não vai fazer diferença na tua vida. Mas quando você leva Ele para a sua casa, Ele faz toda a diferença também na sua casa e no seu casamento. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te dar graças, Senhor. Em primeiro lugar, Te dar graças pela nossa salvação. Éramos homens, mulheres, jovens até mesmo, Senhor, perdidos, sem direção. Ó Deus, achando que a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida era conquistar dinheiro, era conquistar uma casa bem equipada. E quando nós vemos na Tua palavra, Lídia já tinha tudo isso, meu Pai. Ela era uma mulher que certamente tinha uma condição muito boa, e por conta disso, na sua casa, talvez não faltava nada, Pai, daquilo que o dinheiro pode comprar. Mas a Tua palavra diz que ela teve um encontro com o Senhor abriu o coração dela, a alegria de Cristo invadiu a alma daquela mulher, e ela, ó Deus, alegre, voltou para sua casa, e teve toda a sua família transformada. Nós experimentamos isso também na nossa vida, Pai, quando nos rendemos a Ti, tivemos a nossa vida transformada, tivemos o nosso casamento abençoado. Eu posso testemunhar disso, Pai, que tudo o que aconteceu na minha vida foi determinado pelo momento em que o Senhor abriu o meu coração e me fez um servo Teu, fez da Denise uma serva do Senhor. E eu creio, Pai, que muitos irmãos e irmãs que estão aqui também, ó Deus, podem compartilhar uma história semelhante, de uma vida transformada, porque ouviram a Tua palavra e o Evangelho do Senhor mudou a vida dessas pessoas. Então, Senhor, eu oro também nesta noite, por alguém que possa estar no nosso meio, por alguém ainda que não tomou esse passo de fé, por alguém, ó Deus, que ainda resistiu, ó Deus, tomar esse passo de fé, mas que hoje, ouvindo a Tua palavra, quer decidir levar Cristo para a sua casa,
levar Cristo para o seu casamento. Talvez essa pessoa possa dizer: mas o meu casamento não tem mais jeito, a minha família não vai mudar sim, porque Cristo é poderoso para isso. Ele transforma lares, Ele transforma pensamentos, Ele transforma corações, Ele muda as mentes, Ele é o Senhor poderoso. Por isso, meu Deus, toca nestas vidas, não deixe que elas saiam daqui, Senhor, sem experimentar dessa maior alegria, porque o que nós vemos hoje neste mundo é exatamente isso, Senhor. Pessoas frustradas, pessoas correndo atrás de uma alegria que nunca alcança, meu Pai, porque eles estão correndo atrás de uma alegria, de uma felicidade que se dissipa diante dos seus olhos. Essa felicidade não está no dinheiro, essa felicidade não está na saúde, a verdadeira felicidade está no Senhor, meu Deus. Por isso, desperta os corações desta noite, desperta também aqueles que vão ouvir essa palavra transmitida, gravada, e que o Senhor possa tocar nesses corações também, para que se rendam a Ti. E nós te agradecemos, Pai, porque um dia, tal como o Senhor fez com Lídia, o Senhor fez na nossa vida também. Abriu o nosso coração para atendermos às palavras que o Senhor falava por um servo Teu, pelo Bispo Weber, por mim, tantos pastores, homens de Deus, que foram usados na salvação de tantas vidas. Meu Pai, que o Senhor continue fazendo isso, para a Tua glória e louvor. E aqueles que tiveram o seu coração aberto e que são alegres por isso, dêem glória a Deus. Diga: Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado pela minha salvação.